Uau, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, galerinha. Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para a terceira e última parte desse caso gigantesco que a Jéssica fez. Como vocês perceberam, não é mini episódio, é um episódio completo, então vocês vão ter 3 episódios grandes seguidos. Olha aí, os mimos. Gente, isso daí eu recomendo pra o quê? Isso daí eu acho que eu devia ter recomendado na nossa primeira gravação. Mas o que eu recomendo é aquele dia que vocês querem fazer aquela limpeza power. Nossa, sabe, mano. Aquela limpeza pesada. Sabe? Ou, nossa, vou limpar os armários da cozinha, sabe? Vou separar aqui umas roupas no quarto. É limpeza de final de semana, né? De sábado. Sim, exatamente, sabe? Quero dar uma mão aqui nessa sala, sabe? É isso aí. Isso aí, porque é 3 horas de episódio pra vocês ouvirem. Então, não, isso daí também é pra galera que reclama da gente. Quando fazemos episódios curtos. Olha aí. Isso daí, ó. Quero ver agora reclamar. Quero ver reclamar depois dessa, ainda semana que vem tem mais. Mas bora lá então, gente, que vamos terminar então de contar a história deste grandíssimo filho da puta. Então, se você começou por aqui, você para e volta 2 episódios, tá, gente? Essa é a terceira parte, então escute a primeira e a segunda. E então, bora lá pro caso terminar, né? O caso de hoje. Exato. Bora lá. Lembrando então, gente, no segundo episódio a gente falou principalmente sobre as experiências que o Mengele fez, né? Nos campos de concentração. E como tudo isso ajudou não só ele, né, na carreira horrível dele, mas também muita gente se beneficiou, né, dessa matança. Então, a elite intelectual alemã, a elite burguesa alemã, com o trabalho escravo das pessoas. Então, era toda a sociedade alta, né, mas tipo, que estava no controle ali do país, se beneficiava disso. Claro que muitas pessoas, né, o povão, né, a pessoa normal comum não sabia muitas vezes do que estava acontecendo, a maioria não sabia, né, só ficaram sabendo quando começaram os russos e os americanos a chegar e descobrir os campos de concentração. Inclusive, gente, a gente recebeu um e-mail, foi hoje ainda, e uma pessoa, eu não sei se a pessoa quer se identificar, eu não vou identificar aqui, mas por favor, moço, se você quer se identificar, avisa, manda outra mensagem, que aí eu falo, mas vou deixar, né, anônimo. Mas ele mandou o seguinte pra gente no e-mail, relato de parente ex-SS. Gente, ele falou assim: oi, moças, nossa, adoro... nem eu vi isso. Agora eu vi hoje, antes de gravar, abri e-mail pra conferir se tinha alguma coisa e tinha essa mensagem lá. Ele falou assim: oi, moças, adoro o seu trabalho, eu vi o último programa sobre o Mengele e comentários sobre os soldados que eram soldados, o que eles podiam fazer ou não. É aquela coisa que a gente falou, né, gente? O soldado, ele obedece. Exato. E aí ele falou: pois bem, eu tenho um parente que foi soldado da SS e fugiu quando foi obrigado a atirar em crianças. Ele contava que não teve escolha e não sabia que a Alemanha estava se tornando aquilo. E assim, ele era da SS, não era qualquer soldado. Então, tipo, até os da SS não sabiam da dimensão do negócio, né? Ele só soube do extermínio quando mandaram ele matar uma criança, um judeu, uma criança judia, e aí ele fugiu para o Brasil. No mesmo dia, ele fingiu a morte dele ao se jogar do trem e fugiu da Alemanha com o filho e a esposa para o Brasil, onde o avô deu abrigo para ele, o avô dessa pessoa. Nossa, que história, velho. Que loucura, né? E aí ele recomendou a revista Maus, pra quem não sabe, é muito boa, que tem bastante relatos assustadores, né? De como os judeus também fizeram parte do exército, né? Várias pessoas que eram judias como soldados, né?
e entraram em depressão quando começaram a perceber o que estava acontecendo. Então, beijos, adorei o programa. Então, muito, muito obrigado, moço, pelo seu relato. Que loucura, gente. Aí tá um exemplo, né, de como as pessoas também foram muito manipuladas, né, pelo regime nazista. Então, a cúpula lá sabia o que rolava, né? Mas a galera, no geral, assim, a não ser que você trabalhasse, né, nesses lugares, tipo campo de concentração e tal, eles acreditavam que essas pessoas eram mandadas para guetos, né, para cidades no interior, enfim, e não que estavam sendo assassinadas. Então, nossa, mas louca essa história, hein? Muita loucura, muita loucura. Muito doido. Então, voltando para a história do Mengele, a gente acabou o último episódio com ele fugindo, né? Os americanos não perceberam que se tratava dele, ele já estava com uma identidade falsa, e aí ele conseguiu fugir. E então, no início de outubro de 45, ele foi para Munique, para uma movimentação solitária na Alta Baviera, o Lechnerhof em Mangolding. Ok. Ali ele trabalhou Ai, gente, pior que a gente difícil. testou todo o nosso... O meu conhecimento de idioma, gente, eu devo ter xingado pessoas. Tenho certeza que soltei palavrões sem perceber. Não sabia, justamente. Não sabia. Bom, ali ele trabalhou retirado com um servo, né? Um homem da Sérvia. E a família Mengele evitou qualquer contato com ele por motivos de segurança. Então foi só no outono de 46 que a esposa dele, a Irene, visitou ele e pediu o divórcio. E embora o nome Joseph Mengele já tivesse sido usado em vários julgamentos, os americanos o consideraram morto, especialmente porque a família Mengele deu ao público a impressão de que ele estava desaparecido no Oriente. A família falou, a gente não tem notícia dele, ninguém sabia onde ele estava, né? E aí a galera começou a fazer os julgamentos e deram ele como morto, porque realmente não tinha sinal dele. E aí no verão de 48, ele decidiu fugir para a Argentina, que na época era comandada por Perón. Para quem não sabe, teve muito nazista que fugiu para a Argentina. Muito, gente, assim, eu acho surreal. que bom. Não, eu ia comentar, falar mal de argentinos. Então. É que é um negócio interessante que você pegar a galera do interior da Argentina, não tem. É tipo aqui, né? Sul e Sudeste. É o pessoal de Buenos Aires que tem essa síndrome de que se achar europeu, né? Eles se acham. Nossa, nós somos brancos europeus, não somos latinos. Exatamente. Tem esse lance dos argentinos se acharem, enfim, europeus, não se acharem latinos, não se acharem, terem uma questão de acharem que são de uma cultura europeia, de um fenótipo europeu, né? Isso Tanto vem que, muito tipo, também do extermínio de povos indígenas que eles fizeram também, né? Pra ajudar, Então, galera bacana. Tanto que você vê, tipo, sei lá, tem uma amiga minha, né, que, se pá vai ouvir, que ela já me contou que quando ela fez um curso lá de enfermagem, enfim, ela é uma mina negra e ela disse assim que, tipo, ela tinha medo de ser atacada quando tava na rua. Pelos caras, sabe? Porque os caras, eles falavam barbaridades, assim, pra mulher preta, sabe? Então, não que no Brasil não ocorra, né, gente? Mas lá era muito mais intensificado, né? Explícito, né? Explícito. Principalmente em Buenos Aires. Eu sei que no interior já não é tanto justamente porque é influência indígena, né? Quem não sabe, tem o gaúcho, a figura do gaúcho, que nem eu comentei em outros episódios, que tem muito da cultura indígena. Então, esse pessoal mais do interior não é tanto, né? Mas a galera de Buenos Aires é tensa, gente. Então, assim, muitos nazistas fugiram para a Argentina. Tem muita gente que continua até hoje sendo nazista, né? Os descendentes dessa galera. E famílias que são ricas até hoje na Argentina justamente porque fugiram, né, com o dinheiro que eles roubaram dos judeus e das vítimas do Holocausto. Chegaram na Argentina, né, com caixas e caixas de coisa valiosa. E, bom, aí o Mengele decidiu ir pra lá porque ele ia se sentir em casa, né? Ele deixou o Lechnerhof em 1º de agosto de 48 e fez preparativos para escapar.
Então ele autenticou sua herança para a empresa Mengele, enquanto a família obteve um passaporte falsificado. Não está claro onde ele se hospedou nessa época, provavelmente nas florestas ao redor de Günzburg. E em 15 de abril de 49, ele pegou o trem para Innsbruck e de lá para Steinach. Bom, vai ser isso aí. Ele foi contrabandeado pela fronteira verde para a Itália, e aí viajou de trem para Sterzing, no Tirol do Sul, e aí obteve um visto de saída para a Itália por meio de um suborno e deixou a Europa em 25 de maio de 49, no navio North King com destino a Buenos Aires. Lembrando, gente, que, tipo, principalmente quando ele chega aqui na América Latina, né, a treta que rola é que, tipo... são muitos textos, tem muito texto com datas diferentes, lugares diferentes, por ele onde passou e não passou, porque não tem uma comprovação exata, né, sobre isso. Lembrando que ele, obviamente, estava usando documentação falsa, enfim, né, então é isso, né. Registro é mais difícil, vai ter conflito, né, não adianta. Exato. Ainda mais que ele tava fugindo, né, então... E vocês vão ver que vai pairar até o final essas incertezas sobre o Mengele, né? Mengele chegou a Buenos Aires em 20 de junho de 1959. Refugiou-se com Gerald Manbrenk, enfim. Recebeu a carteira de identidade de estrangeiro no dia 17 de setembro. Com o apoio da família, Mengele era economicamente independente, né? Lembrando, né, gente, que a família dele era bem rica. Depois de seu divórcio, que seu divórcio foi anunciado em 1954, ele teve um contato mais estreito com sua cunhada viúva, Marta Mengele. Tudo em família. Não julgo porque na minha família já rolou uns negócios. Aqueles episódios do Não Viabilize, né? Tudo em família. Nossa, gente, inclusive, enfim, um recorte que os últimos episódios do Não Inviabilize, estou chocada. Gente, estou aqui, ó, chocada. Uhum. Enfim. Em 1956, o encontro entre os dois foi organizado para umas férias de esqui no resort suíço de esportes de inverno em Engelberg. Para tornar possível seu casamento com Marta, Mengele precisava de uma certidão de nascimento. Então solicitou documentos de identificação em seu nome real na Embaixada Alemã de Buenos Aires e recebeu um novo passaporte alemão em 11 de setembro de 1956, porque não havia mandado de prisão para ele na Alemanha. Então ele pôde fazer o passaporte com o nominho dele, cara. que não tinha nenhum mandado de prisão para ele. Tá, mas eles não consideravam ele morto? Mas, tipo, não foi oficializado isso, senão ele não ia conseguir. Mas não tinha nada oficial, porque não tinha corpo. Nossa, então eles só tacaram foda-se, assim, tipo... olha, o Mengele aqui pedindo. Porque o que aconteceu nisso, quando teve o Exército Já Vermelho tinha passado, em cima... né, cara? Já tinha passado todo aquele rolê. E quando o Exército Vermelho foi pra cima, muitos corpos, por exemplo, corpos de soldados alemães ou de prestadores alemães ficaram mesclados com os corpos de judeus, por exemplo. Sim. Né? E muitos corpos não foram identificados, né? Boa parte. Então, enfim. Nossa, e daí 56, né? Passou 10 anos já. Já tinha passado os julgamentos, tudo. Caducou aqui. Foda, cara, mas é foda. Imagina a cara da galera recebendo esse negócio, tipo, ele recebendo o pedido do Mengele. Do Mengele. E a galera deve ter ficado, olha esse filho da puta, mano. Nossa, cara, sério. Exato. As autoridades não se preocuparam em comparar o nome de Mengele com a lista de criminosos de guerra procurada internacional. Não, mano. Então eles só receberam e falaram, olha lá, um dos que fugiu lá. Sim, então, porque assim, basicamente, eles não podiam dar um novo passaporte para as pessoas que tivessem algum mandado de prisão. Sim, sim. Só que nem todo mundo que estava na lista de procurados internacionalmente estavam na lista de mandados da prisão da Alemanha. Sim. Porque muitos não estavam nem na Alemanha, né? Muita gente se refugiou por aí.
Muita Enfim. gente foi acolhida também pelos Estados Unidos também. Né, gente? Que paizinho ótimo, adoro. Adoro. Em 56, então, ele abriu um novo negócio, foi virar empreendedor. Ele abriu o laboratório Fadrofarm, fábrica de drogas farmacêuticas. E voltou a assumir a identidade, né, de Joseph Mengele. Ele retomou o seu nome para garantir a sua participação na herança da família. Olha só, esperou só 10 anos passar e pode ter... Suavão, oxe. Nossa, tá super de boa, né? Matei milhares de pessoas e nada aconteceu. E foda-se, meu irmão, olha, tô suave. Né? A essa altura, o seu pai estava à beira da morte e ele precisava recuperar o nome. E aí, se ele continuasse como Helmut Gregor, que era o nome que ele estava usando, ele não receberia nada. Assim, o segundo passo foi retomar a identidade. Em outubro de 56, a Marta Mengele viajou para a Argentina com o seu filho Karl Heinz, e o Mengele se tornou sócio em uma empresa farmacêutica. Como exigia a lei no Uruguai, em 58, um sigelo proclama de casamento foi publicado no jornal do povoado de Nova Helvécia, a 120 quilômetros de Montevidéu. Nessa época, eles botavam no jornal, né, quando a pessoa ia casar. Tipo, aquela coisa da igreja de falar, fale agora ou cale-se para sempre. Uhum. No casamento civil tinha isso também, caso tivesse algum parente, família que fosse reclamar herança, alguma coisa, tivesse alguma objeção do casamento. Então, eles eram obrigados, né, os cartórios, a publicar no jornal. E aí o oficial Pedro Isaac Celaya anunciou o nome dos noivos e recomendava quem soubesse de algum impedimento contra a união deveria denunciá-lo durante os 8 dias de divulgação do registro a contar de 17 de julho. A Marta Maria Will e o Joseph Mengele se casaram em 28 de julho de 58 em Nueva Helvécia, no Uruguai. Com as bênçãos do Karl pai, ambos garantiram que os bens da família não se dispersassem. Olha só. Ficou tudo entre a família, né? Porque ela era casada com o irmão dele antes. Ela era viúva, né? E aí... que beleza, hein? Olha só, ninguém tinha nenhuma objeção. Na primavera de 1958, o escritor Ernst Schnabel, isso aí, publicou seu livro Anne Frank, O Traço de uma Criança, no qual Joseph Mengele foi mencionado. Em seguida, a equipe editorial recebeu uma carta anônima, onde afirmava que algumas pessoas em Gunsberg sabiam muito bem onde Mengele estava, né? Ou seja, X9. Os editores repassaram esta carta a Schnabel, que entregou ao Ministério Público, que iniciou uma investigação e foi levada ao conhecimento da família de Mengele. E olha que interessante, né? Porque foi por conta do livro da Anne Frank que eles conseguiram essa informação. Que doideira, né, mano? Uhum. Porque até então não se falava mais nele, né? Porque... Não... A galera achava que ele tinha morrido, então, tipo... Né? A galera já tinha meio que... a galera achava que ele tinha morrido. Já tinha meio que esquecido também o nome dele muitas vezes, né? Enfim. Em 25 de fevereiro de 1959, emitiram um mandado de prisão e poucos dias depois Mengele se escondeu no Paraguai. Na embaixada alemã, deu o nome e o endereço e pediu uma cópia de certidão de nascimento. Com ela, obteve uma cédula de identidade argentina. A imprensa internacional também só descobriu o Anjo da Morte, ou Doutor da Morte, açougueiro, ou Anjo Exterminador, como já foi chamado também, nessa época, após Eichmann ser levado da Argentina pelo Mossad, o serviço secreto de Israel, e Mengele ter escapado por pouco. Segundo o ex-agente Rafi Eitan, o governo israelense tomou a decisão de sequestrar um criminoso nazista e levá-lo à justiça em 1958. Ou seja, foi nessa época também que Israel também estava atrás do Mengele. Pra quem não sabe, o Eichmann também foi um dos coronéis, né? Do tenente-coronel da SS. Que foi... Ele também foi um dos principais organizadores do Holocausto. Então, quando pegaram ele, né? Quase pegaram o Mengele também. Bom,
o Herman Langben identificou o advogado de divórcio do Mengele e elaborou um dossiê sobre ele, que ele apresentou ao Ministério Federal da Justiça. Ele até conseguiu encontrar o endereço do Mengele. E aí, enquanto a Marta retornava à Europa em 61, o Joseph Mengele inicialmente se escondeu no sul do Paraguai, na fazenda de seu amigo Rudel. Com a ajuda de amigos influentes, ele obteve a cidadania paraguaia em novembro de 59, com o nome de José Mengele. Ah, não, mano, José Mengele. Ele não mudou o sobrenome, que filho da puta. Cara de pau, né? A cara de pau deste homem é um negócio... Nossa senhora. E lembrando que não só o ditador Alfredo Stroessner, né, do Paraguai, era de origem alemã, com quem o Rudel mantinha contatos estreitos. Ele governava o Paraguai nessa época, mas também a Constituição paraguaia proibia a extradição de seus próprios cidadãos. E pra quem não sabe, o Stroessner é outro grandíssimo filho da puta, que merece um episódio aqui, inclusive, pedófilo, e homenageado pelo Bolsonaro, né? Então tá aí, gente Queridão, boa, né? que o nosso governo apoia esse grandíssimo, né, desgraçado. Em 11 de maio de 1960, o Adolf Eichmann foi capturado em Jerusalém, né, pelo Mossad. Como seus papéis estavam em seu nome verdadeiro, o Mengele teve que temer que logo seria localizado também. E aí ele fugiu para o Brasil em meados de outubro de 1960 com um passaporte brasileiro emitido com o nome de Peter Rock Bickler. A trilha do Mengele foi seguida até o Brasil e seu ajudante em fuga também foi identificado. Então aí a gente chegou em terras tupiniquins. Exato. Em São Paulo, o Wolfgang Gerhard aceitou Mengele e o empregou em sua gráfica. Insatisfeito com o nota do trabalho... Olha só, ele não queria ser design gráfico. Nossa, mano, que ódio, cara, que ódio. Ele estava triste com o trabalho, olha só. Ele tava tristinho, tava a audácia desse homem. Não posso mais torturar a pessoa. Tô triste que não posso mais dissecar gente viva. Cabisbaixo. Experiência. Nossa, que tristeza. Tadinho. Mengele assumiu o cargo de administrador da fazenda do casal húngaro Stammer em Araraquara. Conseguiu abrigo com Geza e Gita Stammers, imigrantes húngaros que tinham uma fazenda de café na Nova Europa, São Paulo. Os austríacos moravam no bairro do Brooklyn, na capital paulista, onde Mengele teria estado várias vezes. Uma coisa que é interessante também lembrar é que, assim, muita gente abrigou e muitos sabiam que ele era nazista. Mas Mengele dizia muitas vezes pra galera, tipo, não, mano, eu fiz o que os caras pediram. Eu era só um coitado, eu fui obrigado. Exato, então nem todo mundo sabia, e não é uma defesa, tá, gente? Mas é realmente difícil saber quem realmente sabia o que Mengele tinha feito lá. Sim. Entendeu? Era mais difícil ter informação também, né? Então... Sim. Né, ele metia o louco e falava, eu tava só fazendo o que mandavam, né? Não sabiam que ele era que tava mandando fazer as coisas, né? Exato, então... entendeu? Então, tipo, basicamente você é o que você conta, sabe? Enfim. Quando os outros perceberam quem era seu novo mordomo, obrigaram Mengele a... Olha, ou seja, né? Eles viram, né? Quem era Mengele. Então eles obrigaram ele a participar da compra de uma nova fazenda. A plantação de café Santa Luzia, perto de Lindóia. Eles extorquiram o nazista, né, mano? Tipo, Ele Brasil, já devia estar né? felizão. Ô, Brasil, né? Isso porque não era nem brasileiro, hein, galera? Não era nem brasileiro. Mas o espírito... O espírito já tinha tomado conta. Exato. No início de 1969, Mengele financiou a compra de uma casa dos Stammers em Caieiras, perto de São Paulo, e depois mudou para lá também. Sob o pretexto de observar pássaros, Mengele mandou construir uma torre com cerca de 6 metros de altura no telhado do sítio. Munido de binóculos, passava horas lá em cima, vigiando quem entrava e saía da propriedade. Eu imagino que isso aí, na real, ele fez
Pra lembrar da época que ele tinha controle, né, nos campos de concentração e monitorava quem entrava e saía, né? Mas também é um cagaço, vocês vão ver. Também. Tem o cagaço, né? Mas isso com certeza dava um prazer pra ele, de tipo, dessa nostalgia, sabe? De controle também, uma torre, é bem, né? Uma nostalgia de quando ele fazia isso, sabe? Ficava observando de cima, assim, todo mundo. E cuidando, né? Bom, o Mengele, pra nossa alegria, né? Finalmente, viveu no cagaço aí, né? No Brasil. Ele vivia sob constante tensão. Ele tinha pavor de ser capturado por agentes do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel. E o pavor era tanto que deixou o bigode crescer. E acreditava que por debaixo do bigode ninguém iria reconhecer ele. Isso tudo quem relata é o jornalista francês Olivier Guès, que é autor do desaparecimento de Joseph Mengele. E ele falou também o seguinte: o problema é que de tanto mastigar os fios do bigode, formou-se uma bola de pelos em seu estômago que o obrigou a fazer uma cirurgia. Como é que é o nome científico disso? De comer quando a pessoa arranca o próprio cabelo, né? Isso, e come, ou a barba, né? No caso de homem é comum acontecer. Então, normalmente é ansiedade, né? Ansiedade, nervosismo, estresse, né? Enfim, ele tava tão ansioso que ele estava comendo a própria barba e teve uma bola de pelo na barriga. Por mim tinha engasgado e morrido, né? Paranoico, ele raramente saía de casa. Ele passava os dias recluso lendo Goethe e ouvindo Strauss. Quando ele precisava ir à cidade, ele vestia capa e chapéu, e não satisfeito, ele ia escoltado por uma patilha de cães que ele mesmo adestrou. Ele vivia com dor de dente e chegava a ter abscessos dentários que possivelmente provocavam sinusite crônica, mas ele drenava sozinho com uma lâmina. Os empregados sabiam que ele era um trabalhador... Ruim do caralho, né? Nossa, mano do céu. Caralho. Que bicho ruim, velho. Nossa, como, né? Mano? Os empregados sabiam que ele era um trabalhador rural austríaco, mas achavam ele mais estranho porque não sabia nada de lavoura. Tipo, trabalhador rural que não sabe nada sobre a lavoura, né? Então... não manja de porra nenhuma. Era só as pessoas achavam só ele um velho louco, né? Olha lá o velho bigodudo louco, que mora no meio do mato, é recluso, velho ermitão. Não tinha nem ideia, né? Eu duvido muito que alguém ia reconhecer ele em São Paulo, sabe? Só se fosse fã dele mesmo, que tem os neonazis lá, sim, né? Exato. Então, tipo, mesmo desde a galera da Alemanha mesmo, até brasileira, ninguém sabia, né? Não passava no jornal, né, gente? Mano, a foto dele não tava por aí, sabe? Ia ser bem difícil alguém reconhecer ele realmente, mas, né? Que bom que viveu com medo, essa praga. Pelo menos isso, né, de conforto. Ali ele fez amizade com Wolfgang Bossert, que assumiu os serviços de mensageiros necessários em 1971, quando Wolfgang Gerhard voltou para a Áustria, né? Gerhard deixou seus papéis para Mengele, papéis tipo documentos, né, para Mengele. Em 1975, né, a amizade com os Stammers chegou ao fim em 1974. Atentem para isso. Quando Gesa descobriu que Mengele e sua mulher tiveram um caso. Gente! O cara abriga o nazista em casa e ainda vira corno. Né? Já é corno, né? Por abrigar o nazista em casa já é corno, né? Mas daí ele vira efetivamente corno. Caralho, gente. Dali em diante, ele perambulou por diversas cidades paulistas, como Caieiras, Diadema e Embu. Enfim, em 1975, ele se mudou para uma casa de 2 quartos, 2 salas, cozinha e banheiro na estrada do Alvarenga, 5.773, perto da represa Billings. Ele veio aqui para sul, galera. Que medo. Ali ele era conhecido pelos empregados como Pedro. Aí ele me pagava um bom salário e chegou a me fazer empréstimos algumas vezes, disse Elza Gulpian de Oliveira, que foi sua empregada doméstica, revista Veja, em 85, né? Que ela deu essa entrevista. Caramba, velho. Imagina a galera trabalhou pra ele descobrindo depois, né? Que loucura. Sim. Bom, ele vivia recluso, né? Como sempre. Ouvia muita música e costumava servir-se de vinho nas refeições. À noite, ele não ia pra cama sem esconder uma velha pistola Mauser, uma semiautomática de origem alemã, sob o travesseiro.
Na cabeça dele, né, na verdade, fazia sentido porque a cabeça dele valia, na ocasião, um prêmio estimado de 3,4 milhões de dólares. Caramba, velho, imagina! Nossa, mano, eu queria muito que a dona Elsa soubesse e tivesse entregado ele e ficasse milionária. Sim, sabe? velho, seria o meu sonho. Que seria, tipo, o melhor finale de todos, né? A dona Elsa lá, olhando assim, olha só, descobriu, né, nas coisas dele, um cartaz de procurado. Procura-se. 12 milhões de reais. Agora isso aqui que esse cara é, sabe? E daí entregar ele e virar milionária. Nossa, meu, que Ia seria ser muito perfeito. bom. Ia ser perfeito, mas não aconteceu, gente. Segundo sua funcionária, o Pedro, né? Ele falava com carinho de um jovem sobrinho que morava na Alemanha. Em 77, o rapaz hospedou-se com o tio por 2 semanas. Na verdade, era o filho dele, o Rolf, segundo ele confirmaria a Polícia Federal. O Rolf Mengele, ele nunca compreendeu o pai, mas tampouco pôde esquecê-lo. Não se meteu nos negócios da família, considerava-se um liberal. Ele estudou direito e foi trabalhar em Friburgo, no sul da Alemanha, adotou outro sobrenome e ainda assim, munido de passaporte falso, pegou um voo em Frankfurt no dia 10 de outubro de 77. E aí ele já tinha 33 anos e ao longo de 2 semanas ele quis ouvir do pai a sua versão sobre Auschwitz. É interessante porque, assim, existem muitos filhos, aí eu vi que é tipo, enfim, vocês vão ver, mas existem muitos filhos desses caras que se tornaram tão nazistas quanto, sabe? Ou mesmo ideais. Ele não, o Rolf, ele não era, mas ao mesmo tempo ele queria entender o que rolou, né? Sim, claro, Porque, imagina, né? entendeu? Então por isso que ele também adotou outro sobrenome, por isso que ele pegou um passaporte falso, e por isso que ele nunca dedurou, né? Onde o pai Sim. Ó, meu pai tentava convencer-me de que salvou milhares de vidas. Disse que não dava ordens e que não foi responsável pelas câmaras de gás. Que os gêmeos do campo deviam-lhe suas vidas. Que jamais fez pessoalmente mal a alguém. Infelizmente, percebi que ele nunca expressaria nenhum remorso ou culpa. A despedida do pai e filho foi rápida e formal. Rolf não denunciaria, afinal, ele era meu pai. Aí, ele escreveu cartas para a família, né, dizendo que... inclusive, pegaram uma frase, isso que eu vi, tipo, vários lugares colocaram uma frase de que, não, o filho dele falou que achava ele que ele só fez coisas sendo comandado pela guerra, mas na verdade foi o que o Mengele falou, né? Não Sim, o filho não acreditou, né? Exato. Ele escreveu cartas para a família que odiava viver no Brasil. Que bom, foda-se. Sim. Odiava viver em uma sociedade multicultural. Odiava o fato da família ter voltado para a Alemanha enquanto ele tinha que fugir. No fim da vida, nos subúrbios de São Paulo, ele reclamava o tempo todo. A saúde de Mengele tinha se deteriorado firmemente desde 1972. Tinha pressão alta e infecção no ouvido, que afetava seu equilíbrio. Ao visitar seus amigos, os austríacos Wolfram, ex-soldado nazista, e Liselotte Bosserk, professora do colégio alemão Humboldt, que inclusive é um dos colégios mais caros de São Paulo, que está até hoje, e é um colégio alemão também, né? Só elite paulistana ali. Enfim. Na estância costeira de Bertioga, em 7 de fevereiro de 1979, a fim de animá-lo, né, pois ele vivia trancado e deprimido, né, eles chamaram o Mengele para viajar. Ele pegou um ônibus no dia 5, por 2 dias não saiu do quarto. Às 3 horas do dia 7 tomou coragem, caminhou pela praia com o amigo Wolfram. Ficou olhando o mar. Por volta das 4h30 foi para a água. E aí, ele sofreu um acidente vascular cerebral ao nadar na praia da Enseada e se afogou. Estirado na areia, o corpo de um senhor branco de estrutura óssea robusta, cabelo grisalho e bigode abundante. Não tinha vômito ou outros sinais de afogamento. Depois de uma análise, descobriu-se que, na verdade, ele tinha morrido de mal súbito. Ter os ossos expostos num país sul-americano não era o fim que ele esperava para si, né? Ele, obcecado pela morte, o Mengele contou ao casal Bossert que desejava ser cremado.
Olha só, o ódio dele era tanto que ele não queria nem, tipo, eu não quero nem que meus... É tipo eu falando da minha cidade, eu falei esses dias... Falei esses dias pro meu namorado, eu não boto os pés em Frederico pra morar de volta lá, nem depois que eu morrer. A galera de Frederico, ouvindo o podcast, vai ficar se muito... Se identifica comigo, porque todo mundo quer sair daquele cu. A galera deve estar muito feliz, falando, nossa, olha, o jornal de Frederico Venceslau. Venceslau é ótimo. Ai, gente, não, eu falei, ó, se eu morrer, me crema e larga a cinza em qualquer lugar, menos lá. Não me leva de volta, não quero nem minhas cinzas lá naquele Vocês lugar. ouviram o jornal? Ouviram, né? Beleza. Bom, enfim, né? Os últimos vestígios do Mengele deveriam virar cinzas e a sua existência sumiria juntamente com o silêncio dos 40 parentes e amigos que sabiam a sua verdadeira identidade. Ele só não contava com a legislação brasileira, que a cremação exige autorização de parentes diretos, e não havia ninguém para dar essa autorização. E aí, ele foi enterrado, olha só, foda-se você, ele foi enterrado em 8 de fevereiro de 79 como Wolfgang Gerhard, que eram os documentos do cara que tinha deixado para ele, né? Outros pseudônimos que foram utilizados por ele incluíam Dr. Fausto Rindon e Josi Alves Aspiazo. Então, olha aí, foda-se ele, né? Morreu desgraçado da cabeça, que bom. Sofreu foi pouco essa desgraça. A família foi informada, mas decidiu ficar calada. A família de Mengele, como parente, não tinha sido ameaçada com quaisquer consequências legais. Tipo, eles não sofriam ameaças do governo, enfim, nem de umas outras regulamentações. A notícia da morte do pai chegou a Rolf. Restava agora o filho decidir. Se ficassem em silêncio, o nome da família continuaria na boca de caçadores de nazistas. Se anunciasse a morte, exporia todos aqueles que colaboraram com seu esconderijo. Escolheu preservar os colaboradores. Voou para São Paulo, deu aos Bossert uma compensação em dinheiro e dividiu entre eles e os Stammer o valor do casebre no Alvarenga. É porque é isso, né? Ele também queria se proteger a família, né? Enfim. E logo o Mengele, que já estava sendo super procurado. Em agosto de 1979, o Paraguai revogou a cidadania de Mengele após uma intervenção do governo federal alemão sob Helmut Schmidt, mas foi só em 1985 que a investigação começou a se mover. Ou seja, anos depois, né? Caramba. 6 anos depois. Quase 100 vítimas sobreviventes de Mengele que se reuniram em 1984 na Organização de Filhos de Auschwitz, sobreviventes de experimentos mortais de laboratórios nazistas, né? Era uma organização. Desde 4 a 6 de fevereiro aconteceu em Yad Vashem o chamado Tribunal de Mengele, no qual Mengele foi indiciado à revelia e 30 sobreviventes descreveram seus momentos de tortura. Bom, aí os Estados Unidos começaram a investigar o seu envolvimento no caso Mengele e lançaram uma busca internacional para conseguir pegar ele, né? Que aí realmente começaram a mexer nos registros, né? Apareceram essas pessoas, sobreviventes, testemunhas, né? Que até então como ele não tinha aparecido, né? Foram deixando meio de lado. Ninguém tinha feito uma investigação muito profunda sobre ele, né? Então, governos e organizações ofereciam em troca de informações um total de 3,4 milhões de dólares, né? 22 milhões em valores atuais. Em São Paulo, o superintendente regional da Polícia Federal, Romeu Tuma, amargava o histórico de ter dirigido o infame DOPS durante a ditadura militar, que acabava de terminar. E aí, quando ele recebeu a notificação da Polícia Federal alemã de que o Mengele estava enterrado no Brasil, ele viu no colo dele a oportunidade para regenerar sua carreira. Por 4 dias e 4 noites, agentes observaram a movimentação na casa dos Bossert e depois fizeram uma busca. Eles encontraram o casal, seus 2 filhos e vários ensaios, fotografias e objetos pessoais do Mengele. Na quarta-feira, dia 5 de junho, os Bossert depuseram na Polícia Federal e confessaram ter acolhido e acobertado o Mengele.
No dia seguinte, eles já estavam no cemitério do Embu, ao lado do Tuma, né? E de um circo de câmeras de TV, fotógrafos, repórteres e curiosos que acompanhavam coveiros exumarem os restos do Mengele. Na sepultura, a tampa branca ainda era visível, protegida da umidade pelo verniz. Sob ela, o restante do caixão se desmanchara, misturando-se à terra. E entre os restos, a camisa, uma calça, um cinto e os ossos, que ele queria que tivesse sido cremado, mas não foi atendido este desejo dele. Já no dia 31 de maio, a Polícia Federal Alemã encontrou correspondências entre Bossert e o ex-secretário da família de Mengele, lamentando a morte do amigo em comum, né? Entre aspas. Em 6 de junho de 1985, foi relatada a descoberta do corpo de Mengele no cemitério de Embu. O escritório do promotor público de Frankfurt fez uma busca na casa de Hans Seldmeier em 31 de maio de 1985 e descobriu uma extensa correspondência de Mengele e uma agenda de endereços. No dia 5 de junho, o apartamento dos Bosserts em São Paulo, que relatou a morte de Mengele, foi revistado. Peritos brasileiros, alemães, americanos e israelenses examinaram os restos exumados e chegaram à conclusão inequívoca em 21 de junho de que ele era realmente a pessoa procurada. Uma análise de DNA em 1992 dissipou quaisquer dúvidas. Ben Abraham sempre duvidou da ossada. Aponta há anos uma série de incongruências, inclusive entre o corpo e a ficha técnica no médico nazista da SS. Para ele, o médico fabricou um sósia. Rolf demorou anos para conceder a amostra de DNA. Tem informações de que Mengele morreu em 1992 nos Estados Unidos, mas não sei detalhes. Começa as conspiração, né? Aí são as conspirações. Imagina, né? Cada um vai contar uma história. Para Carlos de Nápoles, a farsa dos restos no Brasil foi criada mais uma vez para fins econômicos. Ele ainda procura as pegadas do Mengele e não arrisca cravar onde e quando ele teria morrido. Ele falou o seguinte: a Fadro Farm não foi vendida e seus testes de ferro, Ernest Timmermann e Heinz Truppel, iam até a Alemanha prestar contas. Por isso, entre outros motivos, acredito que ele passou seus últimos dias perto de Günzburg. O Rolf, diz, né, o historiador, o Carlos, admitiu em 85 que a ossada era do pai, já pensando na partilha dos bens do clã. Gerard Astor sustenta que o médico abriu mão de sua parte na herança do patriarca Karl Mengele, mas de acordo com o de Nápoles, trata-se de uma suposição que não se sustenta nos documentos identificados até agora. A empresa de máquinas agrícolas da família foi vendida em 97. O único que poderia pedir sua remoção no Brasil era o filho Rolf, mas ele não demonstrou interesse. Assim, os ossos ficaram 3 décadas no IML, protegidos de eventuais ladrões de relíquias, em um local isolado para evitar peregrinação de fãs do nazismo. Por 30 anos, os restos mortais de Joseph Mengele ficaram jogados em um saco plástico até serem transferidos para a Faculdade de Medicina da USP, sob cuidados do Dr. Munhoz, que decidiu usar em aula a ossada que havia ajudado a identificar. Né? Ou seja, ele não terminou da maneira que ele queria, que agora ele serve como estudo dos alunos da USP. Muito bom, cara. Sério, olha, muito bom. Karma, né? Não é nem 1/10 do que ele merecia, mas tá aí, né? Um gostinho no final. Né? De que pelo menos ele morreu na amargura e o esqueleto dele. Esse seu corpo não foi respeitado. Seu corpo não foi respeitado, isso aí. Foi só depois que o corpo foi encontrado que foi possível rastrear estágios da fuga de Mengele. Os diários de 3.500 páginas e jornais de propriedade de Mengele, dos quais pequenos trechos haviam sido publicados em uma série de artigos na revista Bunt, em 1985, e a Posner Ware. Também tinham um olhar para a monografia de Mengele, em 1986. Foram publicados em 21 de julho de 2011 por $245 mil, né, cerca de 170 mil euros, na casa de leilões ou autógrafos de americanos. Nem a proveniência da propriedade nem a identidade do novo proprietário foram divulgados. Porque é essa galera que tem desenho em comprar coisa de nazista. Né?
Eu acho que tinham que, tipo, fazer um negócio de bait, sabe? De isca. Falar, Você olha quer aqui. comprar? Olha só, este Você filho da quer puta. visitar aqui, olha, fazer homenagem pra ele, daí você descobre quem que é nazista e mete a porrada. Eu achei ótimo essa É tática tipo uma aí. ratoeira. Justo demais. Muito bom, né? Olha aí minha ideia, gente. Bota em prática. Os registros do Mengele de ou sobre seu tempo em Auschwitz não existem. As cartas anteriores a 73 foram consideradas perdidas ou supostamente destruídas pela família. Em 2015, como parte de um ensaio, foi publicada uma transcrição anotada de um total de 10 cartas do campo de Mengele, que ele havia escrito na frente oriental e de Auschwitz para sua esposa Irene, em Freiburg, e mais recentemente em Günzburg, entre 42 e 44. Os fornecedores das cartas, leiloadas por casas de leilão europeias e americanas entre 2010 e 2013, permanecem anônimos, assim como os novos proprietários. Os testemunhos do Mengele, de 60 a 75 na América do Sul, mostram uma pessoa atormentada por humores flutuantes, autopiedade e isolamento. Mesmo muito depois do fim da guerra, ele se justificou em suas notas com o topo da... Com o quê? Não sei o que eu escrevi, gente. Eu já estava com sono. Bom, enfim. Mesmo muito depois do fim da guerra, ele se justificou em suas notas com a desculpa da propaganda nazista, por exemplo, afirmando que o judaísmo forçara a guerra na Alemanha e que era uma luta racial no sentido social darwiniano. Nunca deixou de ser um filho da puta, né? É isso, ele só queria dizer, não tive culpa, eu fui obrigado. Exato. Embora Mengele fosse um criminoso de guerra mais procurado em todo o mundo, já em 1945 ele não ganhou a atenção do público até os anos 60. Sua apostrofização como Anjo da Morte, né, provavelmente remonta ao depoimento de testemunhas nos julgamentos. Em 7 de julho de 1964, o jornal Bild publicou o artigo O Tempo Parou em Günzburg. O procurador-geral de Frankfurt, Fritz Bauer, disse ao repórter William Schwandes que Mengele tinha milhões à sua disposição, que devem ter vindo de seu irmão Alois, em Günzburg. Mengele é percorrido em sua cidade natal, já que todo lugar que vive, as fábricas de máquinas Mengele. Já até Simon Winstall adotou este mito. Em seu livro But the Murder is Live, publicado em 67, ele dedicou o capítulo The Man Who Gathered Blue Eyes a Mengele. Ele contém várias histórias surpreendentes, mas apenas algumas delas eram verdadeiras, né? Porque a galera ainda achava que ele poderia estar lá, né? Winstall relata que Mengele visitava regularmente os melhores restaurantes de Assunção. Ele dirigia um Mercedes-Benz 280 SL preto, cercado por guarda-costas armados. No verão de 1960, ele alugou um iate na ilha grega de Kythnos para o Egito. Ele teria matado um sobrevivente de Auschwitz que estava procurando por ele em nome do Mossad. O policial brasileiro Erich Erdstein afirmou ter prendido Mengele e atirado nele em 1968. Beat Klaasfeld teria encontrado em 1971 Mengele com Bormann na selva do Peru. Cada um conta uma história, né? Cada um contando uma história muito louca. Cara, encontrei ele numa floresta no Peru. Tipo... O BR falando que atirou nele em 68. Muito bom, cara. E o cada outro um maluco por si. falando que ele tava no Egito. No iate. No iate no Egito. Cara, que loucura, mano. Tipo, cada um mesmo contou uma história diferente. Porque cada um... imagina, né? Deve ser, agora que sabem, né, que estão falando dele, vai ter várias pessoas querendo se aproveitar da fama também, né? Tipo, falando, encontrei ele em tal lugar. Mesmo que não tenha, né, encontrado, mas, tipo... Quem é que vai confirmar ou não essa história? Exato. Bom, o mito do Mengele continua a produzir novas manchetes até hoje, né? Mais recentemente, o escritor argentino Jorge Camarasa causou polêmica ao supor que Mengele fez várias visitas a Cândido Godoy, que fica no Rio Grande do Sul, durante a sua estada no Paraguai.
Essa cidade é conhecida como a cidade dos gêmeos, porque tem um número acima da média de gêmeos, né? Na cidade. É tipo absurdo, é muita gente lá. Toda a família tem pelo menos 2, 3 gêmeos, assim. É gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, assim. Tem isso mesmo, todo mundo é parente lá. E o Camarasa especula que o Mengele fez experimentos nessa cidade, por isso a cidade teria, né, nos anos 60, por isso teria tantos gêmeos. Mas um estudo, né, de geneticistas brasileiros não encontrou nenhuma evidência de tal conexão, e essa cidade, na verdade, né, o número de gêmeos, na verdade, é porque foi a cidade fundada por poucas famílias, né, de modo que uma peculiaridade genética poderia surgir. E acho que foi em 2011, né? Vieram pesquisadores até de Nova York, assim, para pesquisar essa cidade. E realmente, eles fizeram todo o mapeamento genético e mostraram que por essas famílias terem todas, né, esses genes que são mais favoráveis a ter gêmeos e trigêmeos, as pessoas vão casam um gêmeo, né, de uma família com um gêmeo de outra. E assim vai indo e acaba que a cidade tem muito mais número de gêmeos. Então não foi o Mengele, gente. Isso é uma lenda. É só porque esse cara, acho que ouviu falar dessa cidade, né? E porque o Mengele tava aqui pelo sul, ele falou, não, olha lá a cidade de gêmeos. Foi ele que fez. Ele estudava gêmeos logo. Não, eu lembro que anos atrás eu vi uma reportagem no Fantástico, né, falando sobre isso. E aí o povo falou, não, ele deve ter jogado alguma coisa na água. Isso é a desculpa melhor, assim, que você procura sobre a cidade, as pessoas falando, não, é alguma coisa na água. O que seria na água? Analisar a água de lá. O que teria na água, né, pra causar tantos gêmeos? Não, que eles tinham que tacar na água, né, galera? O que é isso, né? Que substância é essa? O Mengele também aparece na literatura e no cinema como inspiração a inúmeros personagens, né? Um exemplo é no filme A Lista de Schindler. Gente, esse filme é muito bom. Que, sério, quem não assistiu, assista. Sim. É muito triste também, então você tem que estar preparado. Aqueles filmes de Segunda Guerra, né, e tal. É bem pesado, mas é muito bom. E ele é mostrado brevemente durante uma seleção, né, que acontece no filme. E a figura aí pra mim e pra Jéssica, né, que somos fãs, não sei aí se a gente tem mais fãs do... Não, assim, gente, que assim, o que acontece, o Mengele, ele foi citado em filmes, séries, uma lista enorme, mas aí eu resolvi citar as melhores participações. Que é a Centopeia Humana, que eu e Jéssica somos apreciadoras, né? Somos apreciadoras dessa obra de arte. Auge, eu pego um vinho muito chique, pego uma pipoquinha manteigada e falo... Inclusive, gente, um que eu acho muito melhor que o primeiro, inclusive, que o primeiro é a inspiração do Mengele, né, gente? O doutor Joseph Ritter. Ele é até alemão, né? Como é que não vai ser inspiração? Né? Porque caso você basicamente quer transformar em centopeia humana, né? Cu na boca, boca no cu. Várias pessoas ligadas. Só que o melhor pra mim existem 3 filmes, tá, gente? Se vocês forem procurar. Tem 1, 2 ou 3. Vocês não vão achar na Netflix ou coisas do tipo. Porque... Não, vocês não vão achar, não. Tem que baixar. Tem que na baixar. Pirateflix. Mas o 2, eu acho ele um tanto especial, porque o 2 é um cara que é fã. Nossa, é muito genial, cara. E aí ele resolve fazer, só que ele tem, tipo, fita tape. Do It Yourself Centopeia Humana Edition. É tipo grampeador e fita isolante. E super bonder. E o 3 é a Mega Centopeia, né? Que ele resolve fazer dentro de um presídio, enfim. O 2, o genial que eu acho é que, tipo, eles, como se eles tivessem tratado um como um filme, e o cara assistiu o filme e ficou louco, super fã, né? Sim. Tipo, e aí ele vai atrás da atriz que participou do filme. Tipo, gente, sério, sério. Quem tem estômago, né? Porque eu sei que muita gente não tem. É o primor, assiste aí no Halloween, chama a família pra ver. Chama a avó. Chama a avó pra assistir com você. E outro também personagem, né, do American Horror Story, que é na temporada do Asylum, né? Que tem um personagem baseado Inclusive, é bem legal aquela temporada. Eu gosto dessa temporada. Eu gosto.
Eu acho que é uma das melhores temporadas, inclusive. É, eu também acho bacana. Enfim, aí eles tocam a questão dele ser o Joseph Mengele, né, dos testes e tudo mais. E o que eu acho interessante é que fizeram ele um ultra vilão, malvado, escroto, filho da puta, que nem ele era realmente, né? Exato. E é isso, gente. Chegamos ao fim, então. Hoje sem comentários, porque no caso, os comentários a gente lançou hoje, né? A gente tá gravando na quarta, né? Então, vocês imaginam. Então, não tem comentários ainda. Então, vai ficar pra semana que vem a gente lê os da quarta e os desse episódio, né? Da segunda parte da terceira. Exatamente. Então... É isso, gente. No caso, acho que não tem mais nada pra falar. Sempre lembrando que se vocês quiserem mandar comida, dinheiro, mimos, bota. Queria uma bota. Queria uma bota. Eu queria comida. Pode mandar comida. Manda foods. Mandar foods pra gente. Qualquer coisa, gente. Manda até um oi pra gente, a gente fica feliz. Manda um oi, Não manda nudes. Não mande nudes, não. Pergunte antes, porque às vezes a Jéssica e a Fabi querem receber e eu não gosto de receber. Não, gente, mas não. Aleatoriamente não. Não, pergunta antes, né? Senão... Com qualquer pessoa, né? Cara, eu só queria comentar uma notícia que saiu hoje, que teve nazista invadindo a Câmara de Vereador em Porto Alegre. E pessoal de Porto Alegre, eu sei que tem muito neonazi em Porto Alegre e tem muita gente que é antifa lá e também tem muito skin que não é nazi, né, gente? Pra quem não sabe, skinhead, né, a galera skinhead de verdade não tem nada a ver com nazismo. Que brigam com esses desgracentos, né? Então, demoraram para tirar essas desgraças lá da Câmara de Vereadores, ainda inclusive chamaram as vereadoras negras de empregadas em Porto Alegre. Estavam lá protestando contra o passaporte vacinal, apoiando o Bolsonaro, né? Porque ainda tem gente que acha que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tá aí, né? Andando de mão dada com nazista. Muita coincidência, amiga. Muita coincidência, né? Cheira de nazista, cheira de bosta, parece bosta, tem gosto de bosta, mas né, o que é? É tudo a mesma coisa. Bolsonaro e nazista. E, enfim, né, gente, o pessoal de Porto Alegre tá aí, fica aí a dica pra pegar essa galera e meter porrada, que eu sei que tem gente que mete porrada neles mesmo, em Porto Alegre, e tem a galera braba mesmo. E fica aí o nosso apoio pra você socar um nazista hoje até a suástica virar catavento. E é isso, gente. Esse é o recado ultimato, né, desse episódio, acho, dos 3, né? Só com nazista. Acho que essa é a nossa lição que fica. Então, cara, notícia 2021, gente. A gente tava falando de um cara, nazismo anos 40. E a gente tá em 2021 e essa galera tá aí que nem praga ainda até hoje. Gastando oxigênio à toa na sociedade, não merece viver uns porra desse. Então, sério, inadmissível, gente, que deem espaço pra esse tipo de gente, que aceitem conviver com esse tipo de gente, não tem desculpa mesmo. Então, sério, não vem com papinho de você bater, você se iguala a eles, não existe conversa com essa galera. Então, é isso, sabe? Não ter que dar espaço, não ter que dar nada, só soco na cara. Até eles terem medo de sair na rua. Exato, gente. E é isso. Acaba que muito que se pensa também, né, das motivações dele ter se refugiado pra cá. Nos Estados Unidos, muitos se refugiaram por uma questão de acolhimento mesmo. Que rolou. Sim. Mas muito não se refugiaram, sim, na América Latina por uma questão de, tipo, saber que, por exemplo, estrangeiros muitas vezes não são nem questionados, entendeu? Estrangeiros brancos, né? Europeus. Obviamente, né? Porque, estrangeiros brancos, europeus, eles não vão ser questionados, né, nesse momento. Nem a gente tava falando, tipo, sei lá, a esposa e o cara, eles eram soldados nazistas, ela dava aula aqui num colégio.
Enquanto entendeu? isso, veio aqui no sul tem muito haitiano e senegalês que vem pra cá, consegue trabalho e tal, e sofre, sabe, racismo, sofre xenofobia, porque não é branco, é estrangeiro. Fala Exato. francês, inclusive, né? Essa galera, eles falam francês no Haiti, mas são negros. E aí tem que ouvir de gente aqui do sul que, eles estão roubando o emprego dos brasileiros. Exato. Gente, sério. Que A galera não tem nada, sabe? E aí você vê a diferença, né? Porque o estrangeiro branco faz o que quer, né? Sim. E aí, né? E ele realmente fez. Ele fez uma vida, ele não no Brasil, né? Ele chegou a abrir outra empresa. Ele viveu a vida dele, ele viveu a velhice dele. Ele morreu praticamente de velhice, gente. Sim, foi, exatamente. Entendeu? Ele teve problemas de saúde, obviamente. E obviamente que muitos desses problemas foram também afetados por uma questão, né? De que, tipo... né, psicológica também, né? Se o cara ficou meio, né, zoado. Mas tudo isso ele plantou e que ele colheu, né, gente? Tanto que, né, velho, no final das contas nem o filho dele quis pegar. E agora ele tá lá numa caixa na USP sem estudar. Ai, muito bom. Você pega a caixinha do velho nazista. O que eu achei especial foi isso. No texto que eu li, falava bem isso, de que nem nas brisas mais loucas dele ele imaginou que terminaria assim, né? Tipo, o cara que estudou o corpo dele pra comprovar que ele era, falou, não, então eu fico com essa bosta aí. Foi já que ninguém quer essa merda, vou deixar aqui mostrar como que eu fiz. Alunos. Mostrar como é que eu fiz o meu trabalho aqui, ó. Pra Exatamente. identificar esse pedaço de bosta. Sim. Muito bom, gente, sério. E ele ficava num saco. E aí é que também tá, gente. Ele não chegou a ser enterrado e eu pesquisei por que, por exemplo, não estudaram ele e não jogaram de novo ele no túmulo, né? Porque o medo era que a galera começasse peregrinação a favor dele. Que com certeza ia acontecer. Ia Nossa, ter florzinha lá certeza. todo dia, florzinha pra ele lá. Nossa, eu tenho certeza. Porque, tipo, eu duvido que ia ter... Por exemplo, eles, colocam num lugar com segurança. Eu duvido muito que ia ter, tipo... Como é mesmo? Depredação. Mas que a minha certeza de que ia ter gente mandando florzinha lá, ia. Tranquilamente. Ai, gente. Mas é isso. Muito, muito obrigado por nos acompanhar nesta aventura. Se você tiver qualquer sugestão de caso ou quer contar história pra gente, quer comentar, manda no e-mail, milcrimes@gmail.com. Tem lá no nosso site pra você mandar o formuláriozinho também de comentário. Algumas pessoas mandam por lá também. Funciona, tá? A gente pode mandar que a gente recebe. E é isso, gente. Comentem no Insta, sigam a gente, entrem na lojinha. Esse final de semana eu vou fazer o sorteio do livro para apoiadores, então fiquem ligados. E é isso. Apoiem o Mil Crimes. Apoiem a gente, por favor. E é isso, gente. É da hora. Nós somos 10. Obrigada. Aquelas humildade, né? Humildade sempre. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.